paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer, a todos os inscritos do meu canal, que vocês possam ter um dia abençoado, E que nós possamos ter acordado hoje bem, e se não acordamos bem, acordamos mal, mas que a gente possa ter acordado hoje com a gratidão. Se você ainda não agradeceu a Deus pela tua vida, pelo que você tem, agradeça. Porque Deus é fiel, Ele sabe o que você precisa para cada dia, Então vamos agradecer ao Senhor pelo aquilo que o Senhor nos dá. E quero pedir às pessoas que já são inscritas, se puder estar compartilhando os vídeos, a ajudar, a divulgar, porque assim mais almas podem ouvir a palavra de Deus, E aqueles que não são inscritos, se puder estar se inscrevendo também, vai lá naquele botão vermelho, inscrever, clica lá, depois clica no sininho e põe todas, porque aí todas as vezes que for postado vídeo você vai receber, Eu quero estar compartilhando uma palavra aqui, que se encontra em Mateus, capítulo 26 e o versículo 39, que fala assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa passagem é uma passagem quando o Senhor se encontrava com os discípulos no Getsemane, e ali foi a última refeição que eles tiveram ali, porque depois Judas já ia trair o Senhor Jesus e os fariseus, aquelas pessoas, já iam estar pegando o Senhor Jesus, já ia estar capturando ele, lembrando que tudo isso foi um propósito, foi um propósito de Deus, já era, e isso ia ter que acontecer, porque se não acontecesse isso, nós não estaríamos aqui, não estaríamos aqui, então isso foi já tudo proposital, Então já tinha um propósito. Então desde ali a gente sabe que para todas as coisas tem um propósito. Então entenda assim. Às vezes certas coisas não acontecem na vida da gente, a gente pergunta por quê, mas é porque tudo tem um propósito para ter acontecido. As coisas não acontecem aleatório, não acontecem à toa, Então, é assim, apesar que tem certas coisas que não são assim da vontade direta de Deus. Deus permite acontecer porque nós somos teimosos em determinadas coisas. A gente fica teimando, aí Deus permite. Mas a maioria das coisas acontece pela vontade de Deus, Que o Senhor tem um propósito. E ali, quando Jesus estava ali no Getsemane, um pouco antes, quando Judas, eu acredito que Judas já tinha saído, Ali já tinha feito a refeição e o Jesus estava orando e os discípulos começaram a dormir, porque eles comeram e dormiram. E muitas vezes Jesus chegou até os discípulos, gente, vocês não vigiam, ora, Vamos orar, ajuda eu em oração, Vamos orar, porque vocês, tipo assim, tá chegando a minha hora, E você está aí dormindo, E mesmo assim, Jesus saiu e os discípulos dormiram. Então estava ali Jesus orando e Jesus falou para Deus, para o Pai dele, isso. Falou assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele fala assim, afasta de mim esse cálice, é porque tudo que ele ia passar, na cruz, os açoites, tudo que ele ia passar antes da crucificação, ele, na hora assim, ele não queria passar por aquilo. Eu tenho certeza que Jesus não queria passar por aquilo, assim, por um certo momento. Ele falou assim, se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas aí depois tem um todavia. Todavia, faça o teu querer, não o meu. Então isso a gente tem que trazer para nossas vidas. Tem coisas, às vezes, que a gente não quer que aconteça com a gente. Então, o que a gente deve fazer? Orar, você deve orar e pedir para Deus. Fala assim, Senhor, se possível, se o Senhor puder fazer por mim que não aconteça essa determinada coisa, que o Senhor faça. Mas se não for possível isso, que faça a tua vontade na minha vida. Porque a gente deve orar para Deus sempre fazer a tua vontade nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa.
Os planos de Deus, a palavra de Deus fala em Salmos que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso, né? Os caminhos do Senhor são melhor do que os nossos. Então, o Senhor sabe o que é melhor para você, né? Deus sabia o que ia ser melhor para Jesus. Infelizmente, ia ter que acontecer tudo o que aconteceu para a gente ter salvação um dia. Então, Jesus ia passar por aquele momento triste, aquele momento aterrorizante ali no momento, ia. Mas depois ele ia ser glorificado, ele ia no terceiro dia ele ia ressurgir, foi ressuscitado e voltou para o Pai. Então, certas situações na vida da gente acontecem, às vezes é por um período, por um tempo, não vai acontecer para o resto da vida. Então, vamos acatar aquilo que o Senhor tem para nós. Só que nós devemos orar, porque às vezes tem determinadas situações que o Senhor, ele vai fazer, né? Ele vai fazer. No caso de Jesus ali, ele não pôde afastar o cálice, porque Jesus tinha que passar por aquilo, né? Por causa dos nossos pecados que já estavam demais. Daquele povo naquela época, mas senão a gente não ia ser salvo, né? Então não teve como. Aí Jesus teve que passar por aquilo. Mas tem determinadas situações que eu acredito que a gente ora e se o Senhor vê por bem que não precisa de continuar o processo com a gente, ele já concede aquilo pra gente. Mas se ele vê que não, ele vai continuar o processo com a gente. E nós devemos sempre aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.